Muito boa noite, caros amigos. Estão me ouvindo bem aí? Tá ok? Trago um tema hoje, abençoando cada um presente, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Outro dia fui fazer uma bênção de minha parte, foi advertido uma pessoa que não sabia desse conteúdo que a gente já conhece, que não, quem pode abençoar é só Jesus. Eu tinha escrito uma amiga minha que eu abençoava ela para aniversário e tal. Aí uma pessoa veio e corrigiu embaixo: não, você está enganado, só Jesus pode abençoar. Eu pensei, meu Deus, coitado de Jesus, hein? Tudo nas costas do homem, hein? Nossa parte então não pode ser feita. Mas que não, respeito sua opinião, sem dúvida. As bênçãos de Jesus são mais abrangentes que as minhas, mas de minha pequenez posso também abençoá-los, por que não? Então eu quero abençoar cada um de vocês, porque eu sei que Jesus já nos abençoou. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão, eu quis fazer uma surpresa para vocês. Você vê que não está nem escrito ali, não está tema livre, né? É assim, nós temos observado nos últimos tempos aí uma grande demanda de pessoas, de irmãos nossos, de caminhada, até espírita, com grandes dificuldades emocionais. Isso nos gera uma certa cautela, vamos dizer assim. Gera uma certa preocupação também junto com essa cautela, que vem a ser um completo desânimo, um desinteresse pelas questões da vida. A pessoa coloca muitas barreiras na própria jornada, e outras barreiras também não são colocadas por ela, sem dúvida nenhuma. São imposições da vida, são as dificuldades cotidianas, são os reveses, são as perdas, são as dificuldades experimentadas por todos nós, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento, que comprometem consequentemente nossa saúde física e por aí vai. Portanto, nós somos seres pensantes e nós somos aquilo que pensamos que somos. Tem até uma brincadeirinha, uma piadinha, que conta que um doido achava que ele era uma galinha. Aliás, ele era um milho. Ele se achava um milho. Ele tinha uma preocupação que se ele ficasse no sol, ele ia esquentar muito e ele ia virar uma pipoca, né? O pessoal foi lá e internou ele no hospício, falou: nossa, internar, ele está achando que ele é um milho aí. E ele ficou lá internado muito tempo, se achando milho. Chegou um momento que ele começou já a ser convencido pelos psiquiatras que ele não era um milho. E aí o psiquiatra chegou nele e falou: vou te dar alta, hein? Você está preparado? Posso te dar alta mesmo? Tem certeza que você não é um milho? Ele falou: não, doutor, que é isso? Você acha? Eu milho, olha aqui, eu aqui, ó. Sou um ser humano, não tem isso, eu milho coisa nenhuma. Posso dar alta mesmo? Certeza? Pode, doutor, pode ficar despreocupado. Aí o doutor falou: tá bom, está assinada a sua alta, então pode ir embora, está liberado. Ele saiu da porta do hospício, 20 segundos ele voltou depois, correndo para dentro do hospício de novo. O pessoal assustou, falou: o que foi? O que aconteceu? Pô, doutor, tem uma galinha ali fora. Tem uma galinha ali. Aí o doutor falou assim: mas você não falou que você não era um milho? Ele falou: não, eu sei que eu não sou milho, mas ela sabe. Então assim, isso serve para mostrar como é que a nossa mente cria as circunstâncias da vida. Portanto, nós somos seres que, para poder medir a nossa capacidade mental, existem até aparelhos que eu vou falar daqui a pouquinho no mundo espiritual. Logo, logo vão estar aqui presentes no mundo nosso material. Portanto, nós somos um resumo das nossas ações. Como você age no seu dia a dia vai demandando como você se apresenta mentalmente. O que você comenta diante dos fatos que te chegam? Os nossos comentários dizem muito a respeito de nós. Por isso que aquele velho ditado popular é muito real, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O que falam da gente diz mais respeito às pessoas que falam de nós do que especificamente nós. Portanto, fica uma dica de amigo para todos nós. Não se empolguem muito com os elogios. E não se decepcione, nem se frustre muito com as críticas. Porque as pessoas podem tanto nos exaltar, quanto podem nos jogar lá para baixo. Moral da história: você é o que você pensa. Se as pessoas disserem que você não serve para nada, e você achar que você serve para muita coisa, é isso que vai dar diretriz ao teu pensamento. Nós somos também os nossos desejos. O que nós andamos desejando? É preciso fazer uma filtragem. Por isso que a questão 919 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec foi muito sábio em ouvir a resposta de Santo Agostinho, quando nos recomendou que nós possamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, avalie-se, porque a tua vida vai ter muito pouco daquilo que é fora de você. Tudo que tiver ao teu redor, que não depende da sua vontade, tem uma influência muito grande na sua vida, mas a maior influência vai ser daquilo que você pensa de você. Nós somos também fruto dos nossos ideais. Quer dizer, além dos nossos desejos, o que a gente anda desejando? Eu tenho desejado uma vida boa, uma vida produtiva? Quais são também os meus ideais de vida? Tenho feito uma projeção do que eu almejo para o meu futuro? Seja um futuro que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a um ano. Quem sabe, se eu chegar a ficar idoso, daqui a muitos anos ou algumas décadas. Somos também o resumo dos nossos sentimentos. Como a gente sente as coisas. Chega uma notícia até você, qual que é a tua sensação? Você se abate severamente diante de um fato inusitado e até desagradável? Ou a gente consegue contornar sabendo que Deus está observando tudo e cuidando de todas as coisas? Quer dizer, depende de como eu sinto. Depende também das sensações que eu tenho. Alguém te elogia, por exemplo, você fica muito extasiado, a tua sensação é de grande alegria, ou seja, você não está empolgado demais não com os elogios. E quando alguém te critica, você fica num grande abatimento, você acha que a vida acabou, porque falaram de você, não te valorizaram. Quer dizer, eu preciso avaliar como que andam os meus sentimentos. E as fixações, então? No que eu sou fixado? Nós encontramos pessoas, das quais nós nos incluímos, no caso eu, com fixações das mais variadas. Tem aqueles que são fixados em questões políticas, que hoje em dia têm causado grandes danos a muitas pessoas, tem causado grande preocupação da parte daqueles que convivem com essas pessoas. Tem os fixados em futebol, em esporte, hoje em dia, hoje essa crise aí das bets da vida, aqueles que são fixados em jogos, jogatina, apostas, etc. Consomem o próprio dinheiro, o dinheiro da família. Somos também fruto dos nossos pensamentos. O livro Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel, através do Chico, traz um grande compilado para que nós aprendamos a pensar de maneira adequada. Somos também o fruto dos nossos diálogos mentais. Ou seja, nós dialogamos conosco o dia inteiro, né? Você não vive pensando com você mesmo? Hoje à noite eu vou lá no Jerônimo, né? Depois eu tenho que fazer outra coisa ali, vou passar na casa do fulano, amanhã tem um compromisso. Então a gente vive conversando conosco. Isso dá uma grande dimensão também de como anda o nosso hábito mental. Entre outros também, outras questões que constituem em conjunto o perfil espiritual de cada indivíduo. Ou seja, nós vamos criando uma identidade espiritual, de acordo com as nossas aspirações, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, etc. E aí, lá em 1954, o Chico Xavier escreveu um livro maravilhoso, como todos os são, Nos Domínios da Mediunidade. E ele trouxe uma descrição, lá relatada lá no capítulo 3, lá nas páginas 31 e 32, sobre um aparelho que mede as nossas ondas mentais. Ou seja, um aparelho que dá classificação à nossa qualidade moral. Porque depende daquilo que você pensa, você emite uma onda mental. E na época, o pessoal tinha uma teoria de que somente os benfeitores tinham acesso a esse aparelho, chamado psicoscópio. Não sei se alguém já leu esse livro, mas aqui o André Luiz descreve assim, ó: com o uso do psicoscópio, podem ser detectadas pelos benfeitores espirituais as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo da criatura humana. Os princípios mentais, diz então o benfeitor Aulus, são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Ou seja, na época da década de 50, portanto quase 80 anos atrás, era estudado pela ciência os fotônios e a ciência de descobrir como é que é esse negócio de luz, porque se tudo é composto de luz, né? Inclusive diz que a matéria é luz condensada, diz a física quântica, ou seja, nós somos luz condensada para formar os nossos corpos, etc. E aí, o que uma ficha então psicoscópica pode revelar?
ainda no capítulo 3, lá nas páginas 32 e 33, descreve assim o Aulus: uma ficha psicoscópica é capaz de determinar a natureza de nossos pensamentos e, por meio de semelhante auscultação, ou seja, por meio dessa observação, vamos dizer assim, quase que visual, permite aos benfeitores ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Aí está uma notícia boa: os benfeitores sabem dos nossos pensamentos, coisas que até nós mesmos ainda não identificamos com clareza. Mas tem uma notícia preocupante: os malfeitores também sabem, porque eles também têm acesso a esses aparelhos. Pense que é um aparelho blindado, não, só pode ser vendido pelo exército, lá das fileiras espirituais elevadas. Você acha que os malfeitores também não têm acesso? Você acha que eles também não têm a ciência deles? Mas o que eu queria dizer, resumidamente, aqui é o seguinte: nós estamos sendo observados, muito mais especialmente, com muito mais qualidade, pelos benfeitores, que então, sabendo das nossas aspirações, conseguindo observar como que anda essa nossa aura, essa nossa atmosfera psíquica, nos colocam à disposição benfeitorias. E aí tem uma questão das fixações espirituais, que é outro destaque que eu trago aqui, para enfim adentrar no assunto da noite. Eu prometo que vai acabar rapidinho, não vai demorar não. As fixações mentais podem constituir verdadeiras telas mentais, nas palavras, então, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Painéis da Obsessão, ou até mesmo filmes psíquicos que representam um certo tipo de lavagem cerebral. Olha isso, gente. Uma lavagem mental. Vocês já ouviram pessoas que você olha e fala assim: coitado, esse aí está assim, totalmente obsediado, está com uma lavagem cerebral para alguma área específica. Eu citei o exemplo, brincando aqui, do doido, né, que achou que era um milho, mas tem aqueles que se acham inválidos, incompetentes, tem aqueles que se acham superiores demais. Existem aquelas pessoas que são obcecadas por várias viciações, entre elas sexuais, viciações no trabalho, viciações em si mesmas. E essa é a preocupação da humanidade no momento, daqueles que estão pensando em ajudar os nossos irmãos encarnados. Porque os desencarnados estão assim com mais dificuldade de nós acessarmos. E aqui no livro, então, Painéis da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda traz um destaque para um assunto que eu quero trazer para vocês aqui. Tais fixações espirituais, em função de sua carga emocional hipnotizadora, vão limitando as áreas de interesse de cada ser, aproximando o indivíduo da chamada monoideia. Ou seja, a pessoa chega um momento da vida que ela só tem uma ideia, ela só pensa em algo específico. O marido ciumento só pensa que a esposa está traindo ele. A mulher ciumenta pensa o mesmo. Fica assim, a pessoa vive pensando naquilo 24 horas por dia. O indivíduo endividado vive pensando somente nas próprias dívidas. Não consegue encontrar nenhum tipo de solução. O indivíduo fanático político, ele acorda de manhã e vai conferir o que está acontecendo aí no meio político. Vamos ver aí meu partido, vamos ver o que o pessoal está falando. Liga a TV, vai ver a mesma coisa, entra na internet, vai lá ver o YouTube, as últimas novidades, etc. E ele não percebe que ele já está hipnotizado. Ele já está com essa chamada monoideia. Quantos de nós estamos vivendo isso? Você conhece alguém que vive algo semelhante? Basta fazer uma análise, não precisa me responder. Esse quadro restringe significativamente a capacidade de aprendizado do indivíduo, ou seja, é como se você fosse um carro que só faz um trajeto curto. Se você sai da tua casa, vai até na padaria e volta. A única coisa que serve é o carro. Vai na padaria e volta. Padaria para casa, de casa para padaria. Você fala: nossa, mas meu carro podia viajar, né? Podia ir para outros lugares, podia ir no supermercado, no cinema, poderia visitar um parente, outro estado. Não. Meu carro só vai na padaria. Só posso ir ali, 3 quarteirões. Eu vou lá e volto. Se chegar lá, o lugar que tiver reservado para mim, já começa a me complicar a vida. Né? Então, a pessoa não percebe e começa a entrar nessa vida. Vocês imaginem se isso não é um prato feito para malfeitores nos acessarem? E sabe por que os malfeitores têm a permissão de Deus para nos acessarem? Porque sem eles,
a pressão em cima de nós para que a gente se modificasse ia ser muito pequena. O nosso avanço espiritual ia ser muito restrito. Nós não conseguiríamos nos desvencilhar da ideia de lei de menor esforço. Portanto, os malfeitores, os nossos irmãos espirituais, de uma categoria inferior, né, na questão moral, estão trabalhando para o nosso progresso sem perceber claramente disso. Se você hoje se sente obsediado, só tome cuidado e se entregue a essas informações que nós vamos passar aqui hoje, que eu acredito que você possa se libertar o quanto antes. Mas saiba, se você vive algum tipo de monoideia, algum tipo de fixação especial, alguma ideia, por exemplo, de que a vida não vale a pena, está tudo perdido, o mundo está cada vez pior, estamos caminhando para o fim. Hoje eu vi um vídeo que mandaram para mim pela internet. Luciano, dá uma olhada, o pessoal vive mandando essas coisas para mim para que eu meio que avaliasse, né? Como se eu tivesse muita competência para isso, mas a gente vê de tudo, né? E extrai só o que é bom. A ideia de que, ó, se prepare, hein? A partir de 2030, nada que você tem vai ser seu mais. Porque pensa, nossa, será que vai ser isso mesmo? Ou será que é uma ideia de alguém altamente obsediado para divulgar isso? Será que foi de algum benfeitor que essa pessoa trouxe essa informação? Todos os meus bens não serão mais meus. Eu só terei permissão para utilizá-los. Olha que ideia, gente. Você imagina alguém que já está com uma propensão a essa monoideia, ouve um negócio desse, que a pessoa faz, sempre parafuso. Estamos caminhando para o fim. O mundo está perdido. Vamos arrumar um jeito de mudar desse país. Aliás, não vai ter jeito de mudar de país, viu? Me parece que vai ser uma ideia coletiva isso. Você não vai ser dono de nada mais. Você não vai poder ter nada no seu nome. Não vai poder ter o seu carro. Então, meus amigos, sempre tomar cuidado, não avaliar as coisas que nos chegam. E hoje em dia a gente recebe um caminhão de informações, em rede social principalmente, sem dó, literalmente. Daqui a pouco você está aí, se achando um milho também. É preciso tomar cuidado. Então, essa restrição que restringe significativamente a nossa capacidade de aprendizado e atenua drasticamente o nível de interesse de nós no que se refere aos mais variados fenômenos da vida. Portanto, a monoideia diminui a curiosidade sadia e o aprendizado de uma forma geral. Monoideia, tome cuidado. Comece a se avaliar se você não anda com monoideia em relação a certas pessoas, por exemplo. Por exemplo, classificar alguém somente com um tipo de virtude ou desvirtude. Fulano de tal, você pensa em alguém, aquilo lá é chato. É monoideia. Porque a pessoa tem outras virtudes também. Trabalhar é cansativo. Se eu pudesse, eu trabalhava mais. Quer dizer, eu estou com uma monoideia de trabalhar é cansativo. Política, não presta, nada, ninguém presta. Política não presta. Como assim? Está cheio de gente boa lá, tentando mudar as coisas. Homem não presta, homem é tudo igual. Isso eu posso falar aqui. Essa ideia perdura na mente de algumas pessoas que estão enfermas e não estão percebendo. Carnaval, por exemplo. Carnaval, coisa do demônio. É coisa do diabo. É monoideia. Quando a classificação é muito rasa, nós estamos participando da chamada monoideia sem perceber. Nós temos que ter uma visão mais abrangente das coisas. Não observe e classifique nada com uma única palavra. Isso nos restringe o pensamento. Isso faz com que a gente fique limitado ao aprendizado de outras vertentes que existem também. Por exemplo, aconteceu comigo isso. Tinha um vizinho que, no quarteirão nosso ali, no outro bairro que eu morei, não é onde eu moro hoje, a vizinhança em geral achava aquele indivíduo extremamente antipático. Portanto, era uma ideia coletiva e uma monoideia de toda a vizinhança, que aquele senhor era antipático. Ele realmente tinha um semblante um pouco mais fechado, ele não era muito amistoso, não era muito sorridente, não era muito gentil com o seu gestual. Um dia, recebi uma encomenda que veio dos Correios. O Correio chegou lá, bateu o palmo na casa dele, ele não estava. O carteiro me vendo lá varrendo a minha calçada, falou assim: o senhor conhece o homem daqui? Será que o senhor poderia entregar esse pacotinho para ele? Ah, posso. Conheço de vista, eu entrego para ele, pode deixar. O carteiro confiou em mim, que também o carteiro já era meu amigo, já me conhecia.
Na época eu acho que não podia fazer isso, mas ele fez porque ele não queria ter que voltar ali de novo e tal. E aí, guardei o pacote na minha casa. Quando foi no fim da tarde, eu vi o homem chegando com o seu carro, o antipático. Era uma ideia ali da comunidade local. Cheguei e falei assim: "Ô, boa tarde, ó, chegou uma encomenda do senhor. Está aqui o carteiro, deixou comigo." "Ah, obrigado, nossa, eu tive que sair aí, rapaz." Nossa, agradeceu e tal. E ali começou a surgir uma conversa com ele. "Ah, você mora faz tempo aqui?" "Ah, não, eu moro faz tanto tempo e tal." No fim das contas, para resumir a história, eu descobri que aquele homem, que tinha uma aparência realmente um pouco sisuda, era alguém com grandes perdas experimentadas em sua vida. Perda da esposa, que havia falecido poucos anos atrás, com câncer de difícil trato. Cuidava de um filho com deficiência dentro da sua casa, coisa que a vizinhança nem sabia direito, porque o filho quase não saía para fora ali. E depois, entrando mais na história de vida dele, fui descobrir que ele era portador assim, de dificuldades das mais diversas. Havia ficado órfão, com 4 anos de idade, órfão de mãe. Uma grande perda para qualquer criança. Não que de pai não seja, mas do pai parece que o impacto é um pouco menor. Né? A mãe faz muito mais falta que o pai. Resumidamente, aquela monoideia de um homem antipático, para mim já foi por água abaixo. Eu consegui encontrar justificativas nas suas dores. E, por mais que ele ainda permanecesse com semblante sisudo e ainda antipático, consegui enxergar também naquele homem um grande sofredor. Passou por grandes batalhas. Inclusive, essa de cuidar do filho sozinho, que a esposa havia falecido. Olha como é que, se nós nos tornarmos monoideias das coisas, nós nos tornamos pessoas injustas, incoerentes, incapazes de enxergar a realidade. Porque sim, ele tinha um semblante sisudo. Sim, ele não era muito simpático. Mas essa é só uma característica dele. E as demais? Essa incapacidade da maioria da humanidade de conseguir enxergar além do óbvio, além do que está aqui claramente sendo mostrado, é o que nos torna limitados, incapazes de recebermos algo além. E percebendo isso, nosso querido Chico Xavier psicografou esse livro maravilhoso, Passos da Vida, que reúne um compilado de várias mensagens de vários espíritos, dentre eles, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel e outros. E aqui, numa mensagem do André Luiz, que se denomina autodesobsessão, o nosso incansável orientador e amigo, André Luiz, amigo de todos nós, né, que veio trazer para nós informações para nos libertar, trouxe então esse tema autodesobsessão com algumas recomendações para que nós aprendamos a mudar esse quadro, deixar de exalar mentalmente essas ideias limitadas, infelizes, viciadas, empobrecidas, que fazem que nós sejamos alvo fácil desses irmãos nossos menos afortunados, que passam a se ligar a nós através do pensamento e da presença física, eles com os corpos semimateriais, através do chamado perispírito, passam a morar com a gente dentro da nossa casa. Quanto mais limitado você se torna por escolhas infelizes, mais obsediado você é. Mais acessado por malfeitores você passa a ser. E aí então, nosso desejo aqui nessa noite é de trazer elementos que revertem esse quadro. Nós passemos então a adquirir um campo mental um pouco mais abrangente. Isso é muito facilitado quando nós adotamos a nossa postura de vida diária, hábitos mais saudáveis, tanto daquilo que nós pensamos, especialmente quanto daquilo com que fazemos, com que tornamos materializados através das nossas ações. E ele começa dizendo o seguinte: se você já pode dominar a intemperança mental, você já está caminhando para a autodesobsessão. Intemperança mental é ideias rígidas, destemperadas. Se eu já consigo, por exemplo, ficar menos irritado com as pessoas, menos inconformado, menos incomodado com a limitação do outro. E os outros têm limitações, nós também temos.
A gente não gosta que as pessoas não gostem de nós. A gente quer que as pessoas gostem. Por que nós temos uma grande dificuldade de gostar das pessoas também, como elas são? Porque elas não são iguais a nós? Imagina que mundo chato seria se tivesse um monte de careca com camisa preta escrito doutrina espírita andando por aí. Ia ser um negócio meio estranho. É muito bom que as pessoas sejam diferentes de nós, porque com isso nós temos uma grande gama de oportunidades de aprendizado. Enxergar o ponto de vista do outro, enxergar um pouco com os olhos do outro, tentar se colocar no lugar do outro. Isso vai diminuir o que o André Luiz coloca aqui como intemperança mental. O que a gente faz é o seguinte: o fulano, onde se viu, deixa o cabelo comprido. Imagina eu indignado com ele. Olha, por que não todo mundo raspa a cabeça igual eu? Por que todo mundo não torce para o Palmeiras? Não é? Não faz sentido começar a pensar assim, eu vou ficar destemperado mentalmente. Se eu já consigo dominar essa intemperança, estou caminhando para a minha chamada autodesobsessão. Porque muitas vezes nós jogamos a culpa no obsessor. Eu estou sentindo uma dor aqui, mas deve ser algum espírito que está comigo aqui. Eu fui lá no irmão Jerônimo hoje, não sei. Devia ter algum espírito lá fora na calçada. É um espírito obsessor de vocês aí, viu? Eu não tenho nenhum, né? Então peguei de algum de vocês aí, acho que essa dor aqui na minha costela aqui. Acho que eu não sei, eu peguei alguma. Então a gente começa a criar assim, o problema não sou eu. O problema sempre é os outros. O problema é sempre externo. O problema não sou eu, que sou aqui destemperado, que julgo fácil, condeno mais facilmente ainda. Olha lá, o sujeito lá intransigente, desagradável, aquele vizinho chato lá, nada simpático. Pronto, já está condenado. Não vai mudar mais essa ideia em relação a ele. Se nós esquecemos os próprios constrangimentos, a fim de cultivar o prazer de servir, já estou caminhando para me desobsediar. Quais são os meus constrangimentos? São limitações. Eu não sou muito inteligente. Não tem problema, pega a pouca inteligência que você tem, usa para o bem. Mas eu não tenho muito dinheiro para ajudar alguém assim. Pega R$1 então, compra uma balinha e dá para uma criança. Mas eu não consigo ir no centro 2 vezes por semana. Vai uma vez por semana então. Não use aquilo que te limita como ferramenta para você permanecer na inércia. Use o que você tem e faça o que você pode. O que a gente faz é o contrário. Não vou poder ir lá no centro hoje não. Eu saio de serviço 7 horas, sabe? Se eu for, vou ter que ir lá, não vou poder nem tomar banho. O que tem? Vem sem tomar banho mesmo. Se você estiver muito fedido mesmo, fica num cantinho meio longe assim, para não atrapalhar ninguém. Mas venha. Então a gente vai colocando barreiras para impedir o nosso avanço. Se nós sabemos escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante, ou seja, se eu já consigo deixar de ser fofoqueiro, é quando é Luiz é bonito, né? Ele fala bonito aqui, eu vou lá e esculacho tudo o negócio. Se eu consigo ouvir um comentário infeliz e não passo para frente, é sinal que eu já estou sabendo que quando eu passo qualquer coisa ruim para frente, estou trabalhando com o mal e não estou percebendo. Se eu deixo de fazer comentários infelizes, eu não sou o propagador do mal. Se eu deixo comentário infeliz com quem me falou e não repasso, não sou agente maligno trabalhando para a destruição da imagem de alguém. Já estou me desobsediando. Eu sou o ponto final de qualquer tipo de discórdia. Comentário infeliz é sempre assim. Geralmente é falando mal de alguém, né? É difícil ouvir alguém falando, você vê essa rua está esburacada aqui. Aí não tem problema falar mal da rua, né? Que é asfalto só. Aqui o comentário infeliz que mais nos pega é assim. Falar mal de alguém. Depois um dia você vai ter que conviver com esse alguém. Vai ser muito constrangedor. Está assim de gente que não olha na cara da gente, e que a gente também fez o mesmo, tá? Porque um dia essa pessoa falou mal de nós. E aí ela, tendo que conviver conosco, fica constrangida. Já aconteceu isso com você? Não precisa responder para mim, tá? Já aconteceu comigo. Confesso. Pensar mal e falar mal de alguém, depois está lá a pessoa lá na minha frente. Fulano, tudo bem? É constrangedor. Não faça isso com ninguém. Não vale a pena. Você quer ver uma cilada mesmo? É casal que se separa. Aí a pessoa, ou o marido ou a mulher, vem contar assim para você. Aquele desgramado lá, largou de mim? Não serve para nada.
Eu já falo para a pessoa assim, para de falar mal dele, daqui a pouquinho vocês estão voltando. Ah, mas não dá outra. Passa um mês, está lá os dois de novo lá. Lua de mel, parte 2. Assim vai. Agora imagina se vem a pessoa contar do marido que separou, fala mal do marido, aí você concorda. E fala, realmente, é um canalha, né? Pilantra, não sei o quê. Eu também não gostava muito dele, não. Além que você largou, viu? Aí daqui a pouco os dois voltam. Como é que fica a tua cara depois de olhar para esse marido dela? Da tua amiga, do teu irmão, sei lá, parente teu lá. Então percebam que não vale a pena cultivar esse tipo de questão. Escutar um comentário infeliz, não passe adiante. Não alimente ele para ele crescer mais. Se você já vence a disposição contra o estudo e continua, o quanto possível, em contato com a leitura construtiva. Se você não desistiu de estudar, você já está programado para ser autodesobsediar. Agora, se você acha que já estudou muito, já está sabendo demais, não precisa estudar mais nada, está ótimo já, tudo que você deu já está garantido o teu futuro, você está assim, caminho fácil para a obsessão. Caminho fácil para obsessores. E vão te induzir a chamada obsessão por fascinação. Você não precisa estudar mais não, pai, você já sabe tudo. Imagina, para que ficar nesse centro aí, ó? Tem um monte de boboca falando um monte de bobagem lá. Para que? Não vai não. Ó, o versinho malfeitor, ó. Vai te fazer estagnar na vida. Ou então, vem com aquela desculpa, isso aqui eu começo a ler, me dá um sono, rapaz. Aí eu começo a ler assim, eu durmo. Então, lê na hora do almoço. Antes de almoçar, de preferência, depois do almoço, dá um soninho. Escolhe o horário que você está ligadão, você está acordado. Mas se chegar no teu serviço, lê lá 5 minutinhos no livro, 2 páginas. Antes de dormir, por exemplo. Mas não pare de ler, não pare de estudar. Não pare de edificar o seu coração em busca do conhecimento libertador. Seja de qualquer área, não pare de estudar qualquer coisa. Estude espanhol, estude outra religião, vai lá estudar o catolicismo, não tem problema. Precisa saber falar, comparar. É bom conhecer outras religiões, não tem problema nenhum. Se alguma delas te convencer a deixar de ser espírita, é porque você tem que ficar naquela religião mesmo. Aconteceu com um amigo meu isso aí uma vez. Começou a frequentar o nosso centro, foi uns 6 meses lá, depois ele sumiu. Aí passou um ano, encontrei ele no centro da cidade, falei, e aí, o que aconteceu? Não te vi mais lá no centro, nossa, aconteceu algum problema lá? Ele falou, não rapaz, não aconteceu nada, adorei, o Aerus maravilhoso, o pessoal me tratou super bem, mas ó, um dia um amigo meu me convidou para ir no terreiro de Umbanda, eu fui, rapaz, que maravilha lá, me encontrei. Aquele bate-bumbo lá é maravilhoso. Chego em casa assim, ó, eu estou com a alma lavada assim, ó. Estou muito feliz lá. Eu falei, é lá que você tem que continuar. Não deixe de ir lá. Está te fazendo feliz? Vá. Assim como já teve outros amigos que me contaram mesmo em relação a outras religiões. Foi para a igreja católica, se encontrou, foi na igreja evangélica, está ótimo. Você não pode parar. Se você deixa de lado mágoa sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, você já consegue saber que alguém falou mal de você e você não trata mal essa pessoa, você já está num degrau acima da média. Você já está adquirindo valores de compreensão da pequenez humana, da qual nós estamos incluídos. Quando eu falo pequenez humana, eu estou lá junto com esse povo pequeno aí. Se eu consigo já não me ofender duplamente, porque eu já sei que a pessoa não gosta muito de mim, falou mal de mim. Agora, se eu maltratar ela, eu sou igual a ela. Estou na linha da vingança. Vingança é pequenez. É contrário à lei de amor que Jesus deixou. Então, se eu conseguir, não precisa ser aquele amigão, sabe? A pessoa falou mal de você, você chega abraçando ela, pega no colo, fala a melhor pessoa do mundo aqui. Não precisa fazer isso. Não vamos exagerar, né? Mas não precisa tratar mal. Não precisa dar indireta, fazer ironia. Não precisa deixar de querer estar no mesmo ambiente que a pessoa. Isso é vingança também. Fulano vai estar lá nessa festa? Você está me chamando? Então eu não vou. Não vou dar o luxo da minha presença, porque tem uma pessoa desagradável lá. Isso é vingança. Disfarçada de estou indignado, porque ele falou tal coisa de mim que não é verdade. A gente vai justificando as nossas imperfeições através de atitudes absolutamente infelizes, injustificáveis.
Então, conseguir lidar com os nossos chamados adversários mentais, adversários do cotidiano, é um amigo que parece que não é tão fiel assim, é um parente, geralmente é parente, né? Fala mal de nós, né? Eles conhecem nós intimamente, mais fácil. Se a gente conseguir suportar e saber que as pessoas têm direito de não gostarem de nós vamos crescer muito. Porque isso vai passar a deixar de ser um enrosco na sua vida. Ou será que a gente acha que seremos unanimidade? Se um dia eu achar que eu sou unanimidade, eu estou altamente perturbado. Do mesmo modo, se eu achar também que ninguém gosta de mim, estou perturbado também. Olha uma ideia aí. Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente, com tudo aquilo, não pode modificar. Ou seja, eu tenho limites, não tem? Vou trabalhar com o que eu tenho. Eu não vou deixar de trabalhar porque eu não tenho tal coisa. Eu não vou começar a trabalhar no centro só quando eu tiver 3 dias livres da minha semana. Se eu posso vir um dia, eu venho um dia. Se eu posso ajudar com R$1, como falei há pouco, vai ser esse R$1 que eu vou dar. Se um dia eu tiver 2, eu dou 2. Então, fazer o que você tem é compreender que a marcha tua não é igual a do outro. Talvez tenha alguém que dá 1.000, dá 10.000, mas você não é aquela pessoa. Nós temos que usar tudo que a gente pode em favor do próximo, em favor de nós mesmos, de modo que isso não enrosque a nossa trajetória. Se você persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fale contra você. Talvez um dia você vai se empenhar, por exemplo, em frequentar mais a casa espírita. Às vezes os nossos adversários serão os da nossa casa. Vai lá, arruma uma cama, mora lá no centro. Ou então vem aquela que todo mundo já ouviu essa. Mas você não é espírita? Como você pode agir dessa maneira? Ó, que espírita que você é. E já ouvi isso umas 200 vezes já, na última semana. Então, assim, se isso não nos desencoraja, também estamos caminhando. Eu sou espírita, mas não sou anjo ainda. Quem dizia isso era o nosso Alcântara. Lembra do Alcântara, palestrante? Saudosa memória do Alcântara, que não está mais entre nós. Mas deve estar recebendo esse recado lá no mundo espiritual, de carinho que eu tenho por ele. Ele já tinha essa resposta pronta. O pessoal me diz uma coisa: mas você não é espírita? Eu sou espírita, não anjo. Boa resposta essa. Não é muito cordial, né? Mas não deixa de ser verdade. Se você compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece? Qual tipo de felicidade que as pessoas têm? Por exemplo, tem pessoas que gostam do mesmo sexo, os nossos irmãos homossexuais, por exemplo. Vocês não estão fazendo mal para ninguém, por que me opor a eles? Por que criar barreira entre nós e eles? Por que me incomodar com questões que não me pertencem? Não dizem respeito à minha pessoa. Ah, sou contra. Por que você é contra? Você vai ser obrigado, por exemplo, a casar com alguém do mesmo sexo? Coisa que você não quer? Você não é obrigado. Deixa quem quer fazer. Não está fazendo mal para ninguém. Deixa as pessoas serem felizes como elas querem. Hoje eu vi o pessoal indignado com o Amado Batista, cantor famoso, né? Casou com uma moça de 20 anos de idade e tal. Qual o problema, gente? Qual o problema? Se a moça aceitou, ela é maior de idade, está dentro da lei, está tudo certo, qual o problema? A gente perde muito tempo se indignando em questões absolutamente inúteis para nós. É assim, é tomar conta demais da vida dos outros. É perder tempo demais na própria vida. Isso aí deixa a gente suscetível a obsessões. Se você crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, somente construindo um capital de giro na sua vida, você vai ter poupança para um dia poder resgatar fundos e, entre aspas, comprar algum tipo de merecimento para a sua jornada. Se você não tiver capital de giro, ou seja, você não construiu patrimônio espiritual, quando chegar o momento da dificuldade, que vai chegar para todos nós, eu desejo que seja bem no finzinho da nossa jornada, para todos aqui. Mas se chegar antes,
Daqui a um mês você descobrir que você está com uma doença aí, você vai precisar desse capital, construído através de suor, ou para os menos preparados, através das lágrimas. Não se desidrate através das lágrimas. Você pode desidratar através do suor. Nós vamos desidratar de todo jeito, nessa encarnação. Você escolhe. Onde você quer que saia água de você? Da testa, aqui da cabeça, né, das axilas ou dos olhos? Ou é pelo amor ou é pela dor? Dentro da doutrina espírita, estamos iniciados, indicados a seguirmos o caminho do amor. Se eu já consigo, então, participar disso e auxiliar o próximo a todo momento, com uma conversa fraterna, com um olhar mais manso, com uma compreensão do limite que o outro tem, com a aceitação do erro que ele comete, não está prejudicando ninguém. Talvez o erro só prejudique ele mesmo. E se ele comete algum erro que prejudica outras pessoas, a nossa intervenção não deve ser de condenação, deve ser de busca para auxiliá-lo. Porque o próprio Cristo não fez isso com aquela que se dizia, então, levando prejuízo ao próprio marido, a chamada mulher adúltera. Jesus não condenou ela, por mais que ela estivesse eventualmente prejudicando seu marido com a sua infidelidade. Vai, não peques mais, minha filha. Ninguém te condenou, eu também te condeno. O que a gente faz? Condena sem parar, 24 horas por dia. Condena mentalmente, isso vai nos adoecendo, isso vai nos distanciando das pessoas. Nós vamos colecionando desafetos, nós vamos nos transformando em pessoas literalmente solitárias. Você conhece algum amigo, uma pessoa próxima, que se diz assim: estou sozinho nesse mundo, ninguém se importa comigo? Será que a pessoa pensou em algum momento em se importar com alguém? As pessoas se preocupam muito que ninguém me importa, ninguém se importa comigo. Será que não é porque eu ando não me importando com ninguém ao longo das décadas? Daqui a pouco eu não convivo com ninguém mais. Não tem parente nenhum que vai prestar. Não tem amigo nenhum que é confiável. Não tem nada que me console de viver nesse mundo. Então, você está fadado à solidão. Ela vai te visitar. E ela vai te induzir a um momento de reflexão. Será que eu não preciso mudar? Será que o mundo está errado, só eu estou certo? Como diz o nosso professor Rodrigues, eu não canso de falar isso em todo lugar que eu vou. Desconfie de você mesmo. Desconfie de verdade. Pode ser que nós estejamos adotando um caminho errado e nós não estamos percebendo. Vai finalizar aqui, ó. Se você está dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Se você está aqui, como todos estão aqui presentes e reunidos aqui em conjunto, estamos todos em busca de esclarecimento, de luz ao nosso pensamento. Você já está trabalhando para a sua autodesobsessão. Você já está entendendo que os eventuais malfeitores, vamos dar esse nome aos nossos irmãos, que nós tratamos com respeito, não são taxados como demônios, são pessoas que nos perseguem, que a gente não lembra, que há pouco tempo atrás nós os perseguimos também. Será que tem alguma vítima aqui? Será que tem algum espírito aí fora esperando nós aí, que não foi com a nossa cara? Ele não tem mais nada para fazer da vida? Não, eles estão aqui nos esperando ali, porque eles sabem muito bem o que nós fizemos para eles. E eles têm todos os motivos para fazer isso. Ou eles sabem muito bem o que nós andamos fazendo para as pessoas aí. Último casinho para contar aqui, oração, 8h30. Última história para contar aqui. Chegou uma mulher inocente uma vez desesperada lá, dizendo que tinha um espírito que perturbava ela, não deixava ela dormir. Na hora que ela começava a pegar no sono, dava um grito no ouvido dela. E ela, com uma mediunidade, né, auditiva, conseguiu ouvir o grito de alguém. Falou: faz 3 meses que eu não durmo, tem algum espírito me perturbando que não deixa eu dormir. Aí o nosso dirigente atendeu a mulher e falou assim: só pode vir amanhã? Vai ter nossa reunião mediúnica, vamos investigar o que está acontecendo. Ela veio no outro dia, a médium incorporou o espírito então, desse então, obsessor, entre aspas,
que falou o seguinte para nós: vocês conhecem essa mulher aí? Aí nós, não, mas conhecemos ela ontem, que ela veio dizer que o senhor está perseguindo ela. Eu falei, então, eu vou contar para vocês quem é essa nossa irmã aí. Diz para ela que eu vou perseguir ela sim. E vai demorar um tempo para eu deixar essa ideia. Porque talvez ela não está se lembrando. Mas eu me lembro muito bem. 3 meses atrás, ela falou, né, que ela está sendo perseguida e tal. Então, 3 meses atrás, ela foi no estabelecimento comercial da cidade e tratou muito mal uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa que eu amo muito até tem um coração bom, melhor que o meu, sabe? Ela largou para lá e já até esqueceu. Mas eu não vou esquecer, não. Fala para ela que o caldo é grosso aqui. Avisa ela que ela vai ver o que é bom para tosse. Vou ficar no pé dela um bom tempo, para ela aprender a ser mais gentil com as pessoas. Isso que ela fez, uma pessoa que eu amo, não se faz. Ah, não deu detalhes assim. Portanto, meus irmãos, não existe obsessão casual. Não existe espírito perdendo tempo nos perseguindo. Eles só vêm atrás de nós quando eles encontram algo que os alimenta. Se eu começar a produzir uma alimentação saudável, de fraternidade, gentileza, compreensão, de boas palavras, que alimento que eu vou dar para malfeitores? Que graça vai ter para eles nos acompanhar? Então, a obsessão é algo inerente às nossas escolhas infelizes. O que eu desejo para todos vocês são boas escolhas, boas experimentações. Não vou nem dizer assim que eu desejo que vocês fiquem livres de todo mal, não. Eu vou dizer que vocês aprendam a se livrarem por conta própria de todos os males que estão aí. Você pode escolher qual que você quer, o que você quer experimentar, coisa boa ou coisa ruim. O que eu te desejo é, faça boas escolhas, trabalhe no bem, ore mais, frequente a casa espírita, faça o evangelho, tudo do evangelho no lar na sua casa. A coisa não está boa, está meio estranho o negócio, está toda hora ficando doente, está tendo desentendimento familiar, os negócios não estão fluindo. Comece a fazer o culto do evangelho no lar todos os dias. Essa foi uma recomendação do Chico Xavier a um grande amigo, psiquiatra lá de Uberaba, que agora esqueci o nome. Mas ele era uma pessoa muito proeminente, que estava trabalhando no hospital psiquiátrico e estava curando muitos enfermos em questões até de obsessão. Ele passou automaticamente a ser meio odiado pelos obsessores que perseguiam aquelas pessoas. Então o Chico recomendou para ele, você é um cara muito bom, só que você está lidando com muita gente que não quer que você ajude a melhorar esses pacientes do hospital. Então, culto do evangelho no lar todos os dias, por favor. Proteger a sua casa com benfeitores. Muito obrigado pela atenção que vocês sempre me dão. Abençoo cada um de vocês mais uma vez. E desejo a todos uma excelente semana e que Jesus possa continuar nos encontrando aptos a trabalhar na sua seara. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.